Oi galera, eu sou a professora Magda e vim trazer para vocês hoje a parte de calorimetria. Como que o calor influencia na variação de temperatura dos corpos. Se vocês querem ficar fera nesse assunto e entender com o dia a dia, vamos para a aula? Tem um material muito show para vocês. Bora? A fonte térmica que aquece tanto a areia quanto a água nesse momento é quem? O Sol. Portanto, a proporção de energia fornecida aos dois é a mesma. Porém, os dois estão a diferentes temperaturas. Vamos conferir? Portanto, a temperatura que a areia se encontra, 36,1 graus Celsius, certo? Agora vamos conferir a temperatura em que a água se encontra no mesmo momento, no mesmo instante. Lembrando que o calor fornecido tanto à areia quanto à água é o mesmo, certo? Então a temperatura da areia que está em contato com a água está bem inferior da areia lá de cima, que não está em contato da água. Por que que isso acontece? Bora entender? Vamos lá, galera, então para nossa aula de calorimetria. Hoje a gente vai entender tudo sobre calorimetria, desde os conceitos básicos, como por exemplo, identificar qual desses dois corpos tem mais calor, qual desses dois corpos tem mais temperatura e aplicação de gráfico, por exemplo. Então, para isso a gente vai ver um pouquinho de teoria e vai aplicar lá na prática da praia. Bora ver a teoria antes? Bora! Olha só o que eu trouxe. O nosso primeiro tópico é qual a diferença entre temperatura e calor. É a mesma coisa? Um influencia no outro? Olha só, temperatura e calor não são as mesmas coisas. Um pode provocar alteração do outro, porém não são as mesmas coisas. E o primeiro e principal conceito é esse. O que é temperatura? Temperatura representa o grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Então, temperatura é uma característica do corpo. Quer dizer que quanto mais agitadinhas estiverem as partículas que compõem o corpo, maior é a temperatura daquele corpo. Agora, olha só, se as partículas começarem a ficar menos agitadinhas, a temperatura daquele corpo está diminuindo. Mas o que faz a temperatura de um corpo aumentar ou diminuir? É o calor. Se um corpo recebe calor, ele é capaz de provocar também variação de temperatura. Então, enquanto temperatura é uma característica do corpo, o calor é a energia trocada entre dois corpos que têm diferentes temperaturas. Então, o calor é uma energia em trânsito, ou seja, em movimento, que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se eu tenho, por exemplo, um corpo com as partículas muito agitadinhas, a temperatura desse corpo é maior. E um corpo com as partículas pouco agitadas, a temperatura é menor. E a tendência do universo é entrar em equilíbrio. Como o corpo que tem maior agitação das partículas tem mais energia, ele vai ceder energia para o corpo que tem menor agitação. E o nome dessa energia, quando sai de um corpo para outro, nós denominamos calor. Então, calor é a energia trocada entre dois corpos que têm diferentes temperaturas. E a temperatura é a característica do corpo. Agora, olha só, acompanha comigo aqui. O corpo 1 e o corpo 2. Tá vendo que lindo? Isso é o quê? Talento, isso é talento. Olha pra cá. Qual dos dois corpos tem mais calor? Nenhum. Um corpo tem temperatura. A característica de um corpo é a temperatura. Agora, se eu perguntar para vocês, qual dos dois corpos tem maior temperatura? Olha o grau de agitação do corpo 2, não é bem maior? As partículas estão o quê? Mais agitadinhas. Se elas estão mais agitadinhas, esse corpo tem uma temperatura maior. E esse aqui, o corpo 1, tem uma temperatura menor.
maior. E olha só, se ele tem uma temperatura maior, as partículas estão mais agitadas, tem mais energia interna, então a tendência natural do universo é entrar em equilíbrio. Por que quando você aperta o desodorante, as partículas saem automaticamente? Porque a pressão lá dentro é maior do que a pressão aqui fora. Então, quando eu aperto, as partículas vão do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão, na tendência de entrar em equilíbrio. E é exatamente isso que acontece aqui. O corpo 2 tem maior agitação, tem maior energia interna, então ele vai liberar energia para o corpo 1. E a partir do momento em que essa energia sai do corpo 2 em direção ao corpo 1, nós chamamos ela de quê? De calor. Então, o calor é a energia em trânsito, em movimento, que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Entenderam a diferença? Beleza? Agora nós vamos ver o seguinte, e como que a temperatura e o calor se relacionam? Como que eles se relacionam? Gente, se um corpo ganha calor, o que acontece com ele? Quais são os efeitos do calor quando entra no corpo, a energia quando entra no corpo? E aí o calor pode provocar duas coisas nos corpos. Primeiro, variação de temperatura. E o segundo, alteração do estado da matéria. Nós temos 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, o calor, a energia vai entrar no corpo e vai perguntar o seguinte, olha só, e agora, o que eu vou fazer nesse corpo? Bom, ele pode aumentar a agitação das partículas, nesse caso está tendo aumento de temperatura, mas ele pode promover alteração nas ligações intermoleculares. E quando isso vai acontecer? Imaginem a água, vamos pegar a água como exemplo. Qual o ponto de fusão da água? 0 graus Celsius. Então, olha só, a 0 graus Celsius quer dizer o quê? Que a água, as partículas da água estão no seu grau de agitação máximo. Se eu fornecer calor, esse calor vai conseguir agitar mais elas no estado sólido? Não. Antes de agitar, eu tenho que fazer o quê? Alteração das ligações intermoleculares. Por quê? No estado sólido as partículas estão juntinhas. A ligação intermolecular está rígida. Elas não conseguem se agitar mais. Então, quando o calor entra no corpo, ele vai provocar o quê? O afrouxamento dessas ligações. E aí o corpo vai passar do estado sólido para o estado líquido. Agora, no estado líquido, as partículas têm mais mobilidade. Quando o calor passar a entrar no corpo novamente, elas vão se agitar e aí ele vai provocar o quê? Variação de temperatura, mudança no grau de agitação das partículas. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, os efeitos do calor. Pode provocar variação de temperatura? Pode. E aí nesse momento tá ocorrendo alteração do quê? Do grau de agitação das partículas. Agora, se provocar mudança de estado físico, ocorrer alteração o quê? Nas ligações intermoleculares. E do estado líquido para o gasoso vai ocorrer o quê? O rompimento. Então, enquanto do sólido para o líquido acontece o afrouxamento das ligações, do líquido para o gasoso acontece o quê? O rompimento. Beleza? Olha só, qual o calor que provoca variação de temperatura? Nós denominamos ele de calor sensível. Calor sensível é o calor que provoca variação no grau de agitação das partículas, ou seja, variação de temperatura. Agora, o calor que provoca mudança de estado físico, nós vamos denominar ele de calor latente. Bom, nomenclatura é só pra gente diferenciar mesmo. Então, quando a gente estiver lendo o exercício, eu vou falar assim, peraí, esse calor está provocando o quê? Variação de temperatura, mudança no grau de agitação. Então, nós vamos denominar ele calor sensível. Ah, não, esse calor está provocando mudança no estado físico. A água estava no estado líquido e foi para o estado gasoso. Então, ele é um calor latente e existe uma equação específica para cada um. Então, vamos lá, vamos ver a equação específica para cada um dos calores? Então, olha só, a massa de um corpo influencia na variação de temperatura? Influencia. Imagine que eu forneci a eles, como lá na praia, na areia e para a água, eu forneci a mesma quantidade de calor para os dois, mas a massa é um fator que influencia. Imagine que você colocou no fogão da sua casa 1 litro de água para esquentar e colocou 10 litros de água na mesma chama. Qual
vai demorar mais para aquecer? O de massa maior, concorda? Por quê? Porque quanto maior a massa de um corpo, menor é a variação de temperatura. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Vou anotar isso aqui, ó. Quanto maior a massa de um corpo, menor é a variação de temperatura. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. E qual outro fator que influencia na variação de temperatura? A quantidade de energia que eu forneço para o corpo. Olha só, quanto mais calor eu fornecer para o corpo, mais as partículas vão se agitar e maior vai ser a variação de temperatura. Portanto, quanto maior a quantidade de calor, maior será a variação de temperatura. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Grava isso. E qual que é o outro fator que influencia? Vamos imaginar o seguinte, eu peguei 100 gramas de água e 100 gramas de areia, certo? A mesma massa. Forneci para elas a mesma quantidade de calor. Só que quem vai aquecer mais rápido? Como a gente viu lá na praia, a areia aquece mais rápido. Por quê? Por conta de uma característica específica da substância, que é o calor específico. O calor específico é denominado por Czinho. E quanto maior o calor específico, menor será a variação de temperatura. Porque eles são inversamente proporcionais. Agora tomem cuidado com isso. Vocês confiam em mim de quanto maior o calor específico, menor a variação de temperatura? Mas eu vou mostrar para vocês agora que é assim. Então olha só, aqui eu tenho o Czinho da água, que é o calor específico da água, é 1 cal por grama grau Celsius. O calor específico da areia é 0,2 cal por grama grau Celsius. O que significa isso, Magda? Esse tanto de unidade é simples. Eu peguei 1 grama de água, certo? 1 grama de água e quero variar 1 grau Celsius nesse 1 grama de água. Para isso, eu preciso fornecer quantas calorias? 1 caloria. Se eu pegar 1 grama de areia, 1 grama, e quiser variar 1 grau Celsius de areia, na temperatura da areia, eu preciso fornecer quanto? Só 0,2. 5 vezes menos calor. Então, quem sofre variação de temperatura com mais facilidade? Quem tem menor calor específico. Portanto, quanto menor o calor específico, maior é a variação de temperatura. Então, olha só, para calcular, vamos equacionar isso. Para calcular, então, a variação de temperatura, ela é diretamente proporcional à quantidade de calor, portanto, a quantidade de calor fica no numerador. E é inversamente, eu disse inversamente proporcional a quem? Ao Czinho, ao calor específico e a massa. Então, olha só, se eu quiser calcular a quantidade de calor sensível que foi fornecida ao corpo, basta eu pegar o MC que está dividindo e ele vai passar o quê? Multiplicando. Portanto, a quantidade de calor sensível fornecida ao corpo depende da massa do corpo, depende do Czinho e da variação de temperatura. Nós vamos chamar essa equação aqui de que macete. Calor sensível é o que macete. Agora, olha só, entendam comigo o porquê que ocorre essa diferença de variação de temperatura da água e da areia. Gente, a água é uma substância que retém temperatura. Prestem bem atenção. A água é muito utilizada na manutenção de temperatura do corpo. Como assim, Magda? Como a água tem um alto calor específico, prestem bem atenção nisso. Ela tem um alto calor específico, isso quer dizer que eu preciso fornecer muito calor para ela e ela sofre pequena variação de temperatura. Ela é muito utilizada no processo de refrigeração. Quer ver como que funciona a refrigeração do seu corpo? Quando você começa a fazer exercício físico, instantaneamente a temperatura do seu corpo começa a aumentar. E o que acontece? Você começa a transpirar, você começa a colocar água em contato com a sua pele, para quê? Para que ela roube calor e diminua a temperatura do seu corpo, para manutenção da temperatura do seu corpo. E aí, olha só, foi pensado então no processo de refrigeração dos carros exatamente
Isso. O radiador tem água? Tem. E a função da água é manter a temperatura, ou melhor, refrigerar a temperatura do motor do carro. Porque quando a água passa pelo canal do motor, o que vai acontecer? Ela vai roubar muito calor do corpo e sofrer pequena variação de temperatura, porque ela tem um alto calor específico. Já repararam também que o ar-condicionado, ele retira a água do ar? Já repararam isso? O que é aquela água que fica gotejando do ar-condicionado? O ar-condicionado está retirando a água do ar, por quê? Quanto mais úmido é o ar, quanto maior a quantidade de água tiver no ar, mais difícil é de variar a temperatura por conta do alto calor específico. Por exemplo, no deserto eu tenho um ar com pouca água. Não tem muita água, certo? Então o ar tem pouca água. Isso quer dizer que vai sofrer grandes amplitudes térmicas. Durante o dia, o deserto chega a 50 graus Celsius. Durante a noite, ele pode chegar até a 0 graus Celsius. Isso quer dizer que quanto mais úmida a atmosfera, maior é a manutenção da temperatura da cidade, do ar, correto? Por exemplo, eu moro em Palmas, a capital do Tocantins. Aqui nós somos rodeados do lago, represou por conta da usina hidrelétrica de Luiz Eduardo Magalhães. Então olha só, quais foram os impactos causados desse alagamento? Bom, quer dizer que o ar daqui se tornou mais úmido, e um ar mais úmido mantém a temperatura mais constante. Então, tanto durante o dia quanto durante a noite, a gente tem altas temperaturas, pouca amplitude térmica por conta do calor específico da água, que é muito alto. Beleza? Então, olha só, galera, agora que a gente já conhece as influências do calor específico, já conhecemos a equação do calor sensível, certo? Agora eu preciso comentar com vocês sobre a capacidade térmica. Enquanto calor específico é uma característica da substância, a capacidade térmica é uma característica do corpo. O corpo tem massa e é formado por uma determinada substância. Então a capacidade térmica vai ser representada pelo Czão, o C maiúsculo, e ela depende do quê? Da massa do corpo e da substância que esse corpo é formado, do Czinho. Então, olha só, para determinar a capacidade térmica do corpo, basta eu multiplicar a massa pelo calor específico. A gente está falando muito de equação, mas eu não comentei com vocês das unidades. Vamos deixar bem claro quais são as unidades que a gente vai mais utilizar. Por exemplo, o calor é energia, e toda energia no sistema internacional é medida em joules. Então, olha só, medida em joules. E no sistema usual aqui da calorimetria, a gente vai utilizar ele em calorias, correto? Agora, a massa. A massa no sistema internacional é medida em quê? Quilogramas. E aqui na calorimetria a gente vai utilizar em gramas. A variação de temperatura no sistema internacional é Kelvin, e no sistema usual aqui vai ser graus Celsius. Mas não se preocupem muito com a variação de temperatura. Por quê? Porque a variação de temperatura em Kelvin e em graus Celsius é a mesma. Diferente daqui, ó. Uma caloria é igual a 4,2 joules. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. O quilo é 1000. Agora, a variação em Kelvin e em graus Celsius é a mesma, porque as duas são escalas centígradas. Magda, e o calor específico? Gente, o calor específico é a junção de todas as unidades. Então, olha só, aqui é joule, quilograma e Kelvin. O calor específico aqui, vou colocar até de pretinho, porque ele é a mulher da casa. Ele que manda em tudo. Se ele tiver em joule, quilograma e Kelvin, a gente vai usar tudo no sistema internacional. Se ele tiver em cal, grama e grau Celsius, a gente vai usar o quê? Tudo no sistema usual. Então aqui, ó, joule, quilograma e Kelvin. E aqui ele estará em cal por grama
graus Celsius. Beleza? Então agora a gente já sabe o que é o calor sensível, já sabemos a equação, já sabemos como aplicar e quando aplicar o sistema internacional e usual. Agora nós vamos entender sobre o calor latente e diferenciar cada um deles. Então, o calor latente é o calor responsável pelo quê? Pela mudança de estado físico. Mas quais são os estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Então, olha só, coloquei aqui para vocês sólido, líquido e gasoso. Como que se chama a passagem do estado sólido para o estado líquido? Fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Mas olha só, se eu quiser fundir um corpo, eu preciso fornecer a ele calor ou eu preciso retirar dele calor? Você está com gelo, você precisa fornecer calor para o gelo para ele passar do estado sólido para o estado líquido, concorda? Então, se o corpo precisa receber calor, nós chamamos esse processo aqui de um processo endotérmico. Endo, ele precisa ganhar calor para passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Agora imagine que eu tenho um estado gasoso, um corpo no estado gasoso, e quero passar ele para o estado líquido. O que eu preciso fazer com ele? Roubar calor dele, retirar calor do corpo. Então o corpo vai perder calor e nós chamamos esse processo de processo exo, porque o corpo perde calor. Então olha só, exotérmico, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. E como que a gente chama a passagem de estado gasoso para o estado líquido? Condensação. E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Esses dois processos são processos exo. E esses dois são processos endotérmicos, porque eu preciso do ganho de calor do corpo. Beleza? Agora vamos imaginar o seguinte, mas peraí, Magda, se eu quiser derreter 1 grama de água e 1 grama de metal, eu vou usar a mesma quantidade de calor? Não. Para isso nós temos o latente. Latente de fusão, latente de vaporização, que é um coeficiente que nos indica qual a quantidade de calor que eu devo fornecer para um corpo para que ele passe de um estado para o outro. Então quando eu falo assim, ó, latente de fusão da água, vou usar a água como exemplo. Latente de fusão da água é 80 cal por grama. O que quer dizer isso? Aqui eu tenho 1 grama de água no estado sólido, então aqui eu tenho gelo, e aí eu venho aqui e forneço 80 calorias, e essas 80 calorias são suficientes para passar a água do estado sólido para o estado líquido. Eu forneci, processo endotérmico. Agora olha só, eu tenho 1 grama de água no estado líquido e quero solidificar, passar do líquido para o estado sólido. Então aqui, ó, processo inverso. Eu preciso então retirar desse 1 grama quanto? 80 calorias. A partir do momento que eu retirei 80 calorias, isso é o suficiente para transformar essa água líquida em gelo, do estado líquido para o estado sólido. Portanto, aqui é um processo endo, o calor é positivo. Aqui é um processo exo, o calor é negativo. Então, o latente de solidificação vai ter sempre o mesmo valor do de fusão, porém ele vai ser o quê? Negativo, por se tratar de um processo exotérmico. Agora olha aqui, o latente de vaporização da água também. Quanto que vale ele? 540 cal por grama. O que quer dizer isso? Imagine que eu tenho 1 grama de água aqui no estado líquido e aí eu preciso fornecer para esse 1 grama 540 calorias para que ele passe do estado líquido para o estado de vapor, tá lá? Beleza, mas Magda, e agora se eu tenho 1 grama de vapor de água e quero transformar em 1 grama no estado líquido, do gasoso para o líquido? Esse processo é chamado de quê? De condensação, e é um processo exotérmico. Eu preciso então retirar as 540 calorias que eu forneci anteriormente. Então aqui o calor vai ser positivo por ser um processo endotérmico, aqui o calor é negativo por ser um processo exotérmico. Então nós chegamos à conclusão que o latente de condensação
é sempre o mesmo valor do latente de vaporização, porém negativo. Então é o mesmo valor, porém negativo. Aqui seria então o latente de condensação seria menos 540 cal por grama. Aqui eu teria o que? Latente de solidificação menos 80 cal por grama. Então, geralmente o exercício dá para nós um módulo, certo? E aí a gente vai identificar se o processo é endotérmico ou se é exotérmico e assim adaptar o sinal necessário. Beleza? Agora nós vamos ver o que é um sistema isolado e vamos aplicar isso nos exercícios. Então vamos lá para o nosso quinto e último tópico da aula de hoje, calorimetria. E olha só, vocês lembram quais são os outros 4 tópicos? Quais são? Temperatura e calor, qual a diferença entre temperatura e calor? Quais são os efeitos causados pelo calor, que é mudança de estado e variação de temperatura? O calor sensível, que é o calor que provoca variação de temperatura nos corpos. O quarto tópico foi calor latente, aquele responsável pela mudança de estado físico. E o nosso quinto tópico, sistema isolado. E o que é um sistema isolado? É um sistema que não permite as trocas de calor com o meio externo. Não entra nada de calor, não sai nada de calor. E quem não permite isso? Esse recipiente aqui, que nós chamamos de calorímetro. O calorímetro é um recipiente que não permite as trocas de calor desses corpos com o meio externo. Então, se não entra calor, se não sai calor, quer dizer que a soma de calor do sistema, do corpo A, mais o corpo B, mais o calor do calorímetro tem que dar quanto? 0. Sempre que eu tratar de um sistema isolado, a soma da quantidade de calor do sistema é nula. Magda, mas e se ele não falar nada do calorímetro? O calorímetro pode ou não ser desprezível. Pode ser desprezada a troca de calor com o calorímetro. Então, se ele falar assim, despreze a capacidade térmica do calorímetro, quer dizer que ele não vai participar das trocas de calor. E aí nós vamos cortar isso aqui. Se ele falar assim, considere a capacidade térmica do calorímetro tanto, aí a gente considera. Vocês não precisam adivinhar nada. O exercício vai falar para vocês. Beleza? Então, agora que a gente encerrou os 5 tópicos, nós estamos preparadíssimos para resolver qualquer exercício de calorimetria. Inclusive, calorimetria é um dos temas que despenca no Enem. Um dos queridinhos do Enem. Bora para a prática agora! Então vamos lá para os nossos exercícios? Só que antes de começar os exercícios, quero que você me responda o seguinte. Olha só. Qual dos dois corpos tem mais calor? Presta atenção. Qual dos dois corpos tem mais calor? Nenhum dos dois, porque o corpo nunca tem calor. O corpo tem o quê? Temperatura. Temperatura é uma característica do corpo. Calor é a energia trocada entre dois corpos. Então, qual dos dois tem maior temperatura? O da direita tem maior temperatura. E o calor vai fluir de um para o outro? Vai. O calor é a energia térmica em trânsito, em movimento, que flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, na tentativa do equilíbrio térmico dos dois atingirem a mesma temperatura. Agora sim a gente está pronto para ir para o exercício número 1. Então vamos lá. Número 1 diz o seguinte: a professora Magda, euzinha, ao visitar a praia, aferiu no mesmo instante a temperatura da areia seca e da areia molhada. Obteve um valor superior de temperatura na areia seca. Isso porque o calor específico da areia é muito inferior ao da água, o que leva ao aquecimento com mais facilidade. Foi isso que a gente viu. Quanto menor o calor específico, maior será o quê? A variação de temperatura. É por isso que a areia sofre uma variação de temperatura muito maior do que a água. Durante o dia, a areia está a uma temperatura elevada, enquanto a água recebeu o calor o dia todo para a noite atingir uma temperatura elevada. E à noite? À noite a areia perde calor e a temperatura abaixa
com facilidade e a água demora a noite toda para perder o calor e variar a temperatura, diminuir a temperatura. Então, olha só, a professora, querendo determinar o calor específico da areia, recolheu 2 amostras de água e areia, ambas com 100 gramas de massa, e analisou a variação de temperatura sofrida por cada uma delas, obtendo o seguinte gráfico. Olha aqui no cantinho tem o calor específico da água, é 1 cal por grama grau Celsius, está no sistema usual. Olha que lindo o gráfico que eu fiz para vocês, olha que lindo. Aqui eu tenho de vermelhinho, tá representando a evolução de um corpo, certo? O comportamento de um corpo, e de azulzinho de outro. Pergunto a vocês, qual aqui representa a areia e qual representa a água? Eu não coloquei propositalmente. Ó, os dois receberam uma quantidade de calor só que o de vermelho sofreu uma variação muito maior. Então, o vermelhinho é a areia e o azulzinho é a água. Beleza. De acordo com a análise do gráfico, podemos determinar que o calor específico da areia é D. Então, aqui, nós estamos falando de variação de temperatura ou de mudança de estado físico? Nós estamos falando de variação de temperatura. Então, esse calor envolvido aqui é o calor sensível, o que macete. Então, nós vamos ver aqui, ó, a quantidade de calor recebida pela água é igual à quantidade de calor recebida pela areia. Magda, como é que eu sei disso? Presta atenção, eu falei para vocês lá na praia que a água e a areia são aquecidas por quem? Pelo sol, pela mesma fonte térmica. E aqui no gráfico eu coloquei também, olha só, os dois receberam a mesma quantidade de calor. Como a água está sofrendo variação de temperatura, que macete na água, que macete na água e que macete na areia também, porque ela também está sofrendo variação de temperatura. Então, vou colocar aqui a areia e aqui água. Beleza, a massa de água e de areia é a mesma. Corta. A variação de temperatura, o calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius. Eu coloquei a informação lá no enunciado, cal por grama grau Celsius. Aqui está em grau Celsius, ok, aqui está em cal, perfeito. Variação de temperatura da água. Quanto que a água sofreu de variação de temperatura? Ó, foi de 0 para 10. Sofreu variação de 10. Isso é igual ao calor específico da areia vezes a variação de temperatura da areia, que foi 5 vezes maior. O 50 está multiplicando e vai passar dividindo, então o Czinho vai ser, olha, o 0 dos dois lados, 1 dividido por 5 vai dar 0,2 cal por grama graus Celsius. Quer dizer que o calor específico da areia é 5 vezes menor, porque eu tinha a mesma massa, recebi a mesma quantidade de calor e ela sofreu uma variação de temperatura 5 vezes maior, porque o calor específico é 5 vezes menor. Então, a alternativa correta, letra B, de muito fácil, muito fácil. Vamos lá para a questão número 2. Número 2 diz o seguinte: assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Ele quer a definição de temperatura. Então vamos lá. Cuidado, leia o enunciado direito. Na letra A ele fala assim, é a energia. Absurdo, já tá absurdo, não é energia. Energia é o quê? Calor, não é temperatura. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, que transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Isso aqui é a definição fantástica para calor, certo? Mas ele quer a definição de temperatura. Na letra B ele fala assim, ó, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas, Tô até arrepiada aqui, ó a definição, que compõe um corpo. Quanto mais agitadinhas as partículas de um corpo estiverem, menor é a temperatura. Olha isso aqui, menor é a temperatura. Isso aqui é o quê? Absurdo!
absurdo. Gente, não caiam nessa. Ele empolga a gente no começo e lá no final ele pega quem está distraído. Então leiam com atenção, certo? Na letra C ele fala energia térmica em trânsito. Isso é definição de quê? De calor. Mentirosa também. Letra D é uma forma de calor, também mentirosa. Calor é energia, temperatura é uma característica do corpo. E a letra E, uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. E quanto mais agitadinhas elas estiverem, maior será a temperatura do corpo. Verdadeiríssima, a letra E, verdadeiríssima. Bora para a nossa questão número 3. Um calorímetro. O calorímetro é o que? Um recipiente. Contém 500 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Despreze o calor recebido pelo calorímetro, ou seja, eu disse a vocês que o exercício vai avisar a gente, ó, considere o calorímetro, ó, despreze o calorímetro. Ele avisou que não é para considerar. Fornecendo-se a água uma quantidade de calor de 20.000 calorias, obtém-se no calorímetro 400 gramas de água, e a gente precisa ver qual o comportamento dessa água. Quando a água, ó, 500 gramas de água, recebe essa quantidade de calor, o que vai acontecer com ela? Será que ela vai de 20 graus Celsius até 100? Variou a temperatura. A temperatura máxima em que ela vai chegar no estado líquido é 100. Chegou no estado líquido, ela está no maior grau de agitação. No maior grau de agitação, o que vai acontecer? O calor que ela vai continuar recebendo, ele vai influenciar, vai provocar alterações nas ligações intermoleculares. E aí, a partir desse momento, ela começa a mudar de estado. Só que o que a gente não sabe ainda é que se a água está recebendo 20.000 calorias, essa quantidade de calor é suficiente para aumentar a temperatura e para mudar de estado? Será que é? Vamos conferir então? Então, nós vamos ver o seguinte, ó, separei um espaço aqui para a gente fazer a resolução. Eu tenho 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Quando essa água começar a receber calor, ela vai chegar em 100 graus Celsius. Mas qual a quantidade de calor fornecida aí para ela sair de 20 e ir para 100? Olha, a Magda está sofrendo variação de temperatura. Se é variação de temperatura, é o calor sensível ou é o calor latente? É o calor sensível, é o que macete. Então, olha só, o que macete. E aí nós temos o seguinte. A quantidade de calor é o que a gente quer descobrir, a massa da água é 500 gramas e o calor específico é 1 cal por grama grau Celsius. Então, o calor específico está em cal, grama e grau Celsius. Lembrem-se, ele é a mulher, ele que manda. Então, cal, grama e grau Celsius. Então, a variação de temperatura vai ser de quanto? De 20 para 100, variou, aumentou, 80, tá tudo em graus Celsius, tudo ok, sistema usual. Aí nós temos 5 vezes 8, 40 com mais 3 zeros, eu vou ter o quê? 40.000 calorias. Aí eu pergunto a vocês, 40.000 calorias, quanto que foi fornecido ao corpo? 20.000 calorias. Isso quer dizer que para eu aquecer de 20 graus Celsius para 100, eu preciso de 40.000 calorias. Ele nem forneceu o suficiente. Para variar aqui, ó, galera, vamos usar o raciocínio, ó, para variar 80 graus Celsius, que foi a variação aqui, ó, para variar 80 graus Celsius, a água precisou de 40.000 calorias. Se eu fornecer apenas 20.000 calorias, 20.000 calorias vai provocar quanto de variação? Eu forneci a metade do calor, então quer dizer que eu vou provocar a metade da variação de temperatura. Então aqui eu vou provocar a variação de quanto? De 40 graus Celsius apenas. Então, se a temperatura da água era 20 e ao receber 20.000 calorias, ela sofreu uma variação, um aumento de 40 graus Celsius, era 20, variou 40, aumentou 40, foi para quanto? 60. Então quer dizer que eu vou ter água ainda no estado líquido a quanto? A 60 graus Celsius. Então vamos ver lá na alternativa qual que a gente se identifica mais?
Então, olha só, 400 gramas de água a 100 graus Celsius e 100 gramas de vapor, ele está considerando que ocorreu mudança de estado físico, e não ocorreu. O calor não foi suficiente para isso. 300 gramas de água e 200 de vapor, também não. 500 gramas de água, ainda no estado líquido, a 40 graus Celsius. Cuidado com isso aqui. A água estava a 20, aumentou 40, então foi para quanto? 60 graus Celsius. Então, a partir desse momento, a gente considera a letra D como verdadeiríssima. 500 gramas de água a 60 graus Celsius, letra D. Pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo sobre calorimetria, até porque é um conteúdo que despenca no Enem. Os queridinhos do Enem, entre os queridinhos do Enem está a calorimetria. Então, olha só, se curtiu a aula, entendeu a diferença entre temperatura e calor, dá um like aí, se inscreva no canal e continue acompanhando nossos vídeos. Ah, sentiu falta de alguma coisa? Sentiu, eu tenho certeza que sentiu. Resolução de exercícios com gráfico, não é? Aqui está o link do meu site. Acesse aí que a gente vai continuar resolvendo mais exercícios de sistema isolado e de gráficos. Acompanhe!